Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Uber controla tudo. Algumas coisas você consegue desabilitar e eu vou mostrar aqui para vocês no final do vídeo. Mas a Uber consegue saber o que acontece dentro do seu carro durante uma viagem. Não só a Uber, 99 a gente sabe que isso acontece também. Bem, um colega me contou aí que ele estava conversando com a passageira. Na verdade, ela estava falando para ele que numa viagem anterior ela tinha sido assediada. Inclusive pediu instruções para ele de como ela devia fazer. E ela estava de boa, estava tranquila, mas foi um assunto conversado dentro do carro, que inclusive ela se aprofundou nas informações e tão logo terminou a viagem. O colega nosso instruiu ela tudo certinho, ela falou que ia resolver junto à Uber, mas tão logo terminou a viagem, ele recebeu uma notificação da Uber, ou seja, uma informação desse jeito aí que vocês estão vendo, sobre assédio. Agora eu pergunto para vocês, é uma coincidência? Por que será que ele recebeu essa informação? Porque o algoritmo pode ter interpretado que houve um assédio no carro? Porque foram ditas algumas palavras ali. Então, o que é isso? Ou foi só mesmo coincidência? Um outro caso que aconteceu aí, vou mostrar para vocês. O colega fez uma viagem por fora, depois de ter feito aquela pela Uber, passageiro, onde ele deixou a passageira. Ela falou que não tinha condições de pegar ali um Uber, porque era difícil o acesso. Então eles combinaram uma viagem para ele buscar ela mais tarde. Não era aquela viagem que eles fizeram, uma viagem para depois. Então logo ele conversou com a passageira, ele recebeu essa notificação aí de viagem por fora. Ou seja, a Uber consegue saber tudo o que acontece dentro do carro e a Uber, o algoritmo, lê e interpreta tudo o que está acontecendo. Agora, nem sempre a interpretação do algoritmo pode ser real, pode ser verdadeira, como eu estou mostrando para vocês aí. E agora eu digo para vocês, todas essas informações que a Uber está tendo, ela está usando como informativo, como para ajudar nesse ambiente, nesse ecossistema, como ela fala, ou ela está utilizando disso como meio de punição, como um meio punitivo. É isso que é preocupante. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, que inclusive essa dá para você desabilitar ali no aplicativo, é que você consegue tirar ali, eu estou até mostrando para vocês, você consegue tirar ali a velocidade que você exerce ali dentro do seu carro. Então, isso você consegue desabilitar, porém, a gente não sabe se mesmo desabilitando aí, a Uber deixa de assistir, deixa de ver, deixa de ouvir, deixa de saber o que está acontecendo ali com a sua velocidade. Eu entendo que mesmo você desabilitando, ela consegue saber sim, porque ela utiliza o GPS, e isso é uma coisa que não tem como ela não saber. Vocês viram que ela está controlando tudo aí agora. Inclusive a 99 já vem fazendo há um bom tempo. Agora aparece ali no mapa durante uma corrida a velocidade que você está. Porém, o que está acontecendo, que tem muita gente me questionando aí, é que essa velocidade não é real. Ela está mostrando, por exemplo, a velocidade de 30 km como o limite da velocidade na via, só que é maior, é 40, é 60 e ela está mostrando como 30. E se você passa além dos 30, ela manda notificação para você de que você está dirigindo em excesso de velocidade. Mas ora, aquela via não era 30, era 60. Então isso aí também está acontecendo, eu entendo como um erro e que a Uber, a gente pede que ela corrija isso. E além de corrigir, que todas essas informações sejam apenas informativas e não com o cunho de punir, de bloquear um motorista, de excluir um motorista, jamais. Então a gente pede que isso aconteça, porque não é possível que você esteja andando correto e apareça ali que você está em excesso. Isso também é ridículo. E é lógico que não precisa nem falar para vocês sobre excesso mesmo. Tem colegas aí que às vezes cometem excesso e isso não é bom. Então não precisa nem falar isso para vocês aqui, porque é contra a legislação de trânsito e aí sim pode ser até multado. Não é o caso aqui na Uber, mas que seja apenas como informativo. Tem como desabilitar, isso é fácil de fazer, mas a gente não tem certeza se resolve junto à Uber ali, para que você não seja bloqueado ou até mesmo excluído da plataforma se de repente a Uber achar que deve. Além de tudo isso, ainda existem os feedbacks dos passageiros que a Uber coloca à disposição lá, e muitos deles são inverídicos.
não são verdades e estão sujando o nosso histórico. Os colegas estão pedindo aqui para que a gente converse aí, inclusive com a empresa, com a Uber, para que resolva isso. Esses feedbacks que estão à disposição do passageiro estão ali só para sujar o nosso histórico, porque muitos deles não é verdade. E vocês sabem muito bem que tem passageiros que fazem isso porque estão com segundas intenções. Eles querem outras coisas. Eles querem coisas que eu nem vou comentar aqui, porque senão vai acontecer mais ainda deles causarem ali esse dissabor ao motorista, muito embora não seja verdade. Dona Uber, esse monte de feedback aí para o passageiro tá ridículo. Por que vocês não colocam então feedbacks mais para elogios do que feedbacks negativos? Como assim? Freada brusca, curva muito forte, muito rápido, ou então até mesmo com excesso de velocidade, ou até outras coisas que vocês, Uber, conseguem saber que isso não é verdade. Agora, vocês mandam feedback, isso causa para nós um psicológico muito ruim, a gente continua trabalhando sabendo que não fez aquilo e que o passageiro ou a passageira foi sacana ao fazer isso. Uber, vocês estão sabendo que é sacanagem. Vocês estão vendo que a grande maioria, 99%, são passageiros que estão falando mentiras. E por que vocês continuam fazendo isso? Prejudicando a gente. Eu já falei que o nosso psicológico ele é muito ruim aqui dentro da Uber. O nosso trabalho já é difícil. Prejudica nós, porque a gente tem que ficar ali com muita atenção no aplicativo, escolhendo a viagem, selecionando, vendo se aquela viagem compensa. Além de tudo isso, a gente tem que ficar muito tempo trabalhando para que a gente consiga ter um valor para trazer para dentro de casa. E além disso, ainda vem esse psicológico aí de controle absoluto que vocês estão tendo. É um controle que vocês estão tendo. Talvez seja bom para a empresa, olha, a gente sabe tudo o que acontece dentro do aplicativo, dentro de uma corrida, dentro de um carro por aplicativo. Talvez isso seja ótimo, seja excelente, mas que muitas coisas vocês não precisam nem mostrar para o motorista. Vocês não precisam ficar colocando para nós, porque a gente sabe que não cometeu aquilo. Agora, essas informações negativas só prejudicam ainda mais o nosso trabalho. Eu sugiro duas coisas. Se vocês querem controlar, legal, controle, mas que seja um controle informativo. E segundo, não fica enchendo a nossa caixa de mensagem com porcarias, com coisas que vai nos prejudicar. Como eu contei para vocês aí, de feedbacks de passageiros mentirosos. Então, é uma queixa que eu trago, uma reclamação que eu trago e uma informação para você, colega. Saiba o que você vai fazer, saiba o que você vai conversar. Até assuntos que não tem nada a ver, você vê, o colega estava só conversando sobre um problema anterior e o algoritmo entendeu que era naquela viagem, já mandou ali uma informação para ele. Ou seja, vocês são rápidos em fazer isso. Sejam mais rápidos a ajudar o motorista, a ajudar o parceiro, a resolver as questões que eles precisam. Tem muitas coisas que a gente está precisando e não consegue resolver. Agora, fica mandando essas coisas aí que só encarde o nosso protocolo, nosso histórico. É ridículo isso. Então a gente vem aqui, eu reclamo mesmo, falo bastante porque isso tá ridículo e tá prejudicando o nosso psicológico. Com informativos que não interessa. E olha a preocupação. Será que amanhã eu vou voltar a trabalhar? Porque hoje eu recebi aí 3, 4, 5, 10 feedback de passageiro e sabendo que o passageiro está com segunda intenção? Excesso de velocidade quando não tem excesso de velocidade? Quando é o próprio algoritmo que está errando? Então a gente pede que isso seja resolvido, dona Uber, porque senão fica ruim. E que tudo isso que vocês estão fazendo seja apenas como informativo e que não seja para punição. É isso aí. Tamo junto. Vamos ficar ligeiro, tá, gente? Isso aí eu sempre falo para vocês. Porque a gente tem que ficar esperto em tudo o que acontece. E outra, eu falei aí no vídeo passado, não diga não ao passageiro. Por quê? Porque isso vai te prejudicar. Tem gente que não está entendendo. Quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que o passageiro quer? Não é isso. Se você vê que não dá para fazer a viagem, não faz a viagem. Mas tem coisas que vai ter que relevar por causa de você. Não é por causa do passageiro. Tá? Então, meu colega, entenda quando eu faço esse tipo de vídeo que tudo que eu estou fazendo aqui é para te ajudar. E não para que fique passando a mão na cabeça de passageiro aí, porque isso a gente não faz não.
Tá? Isso aí é um absurdo, tem muitos passageiros. Lógico, eu sei, tem bastante passageiro aí que não traz problema. Tem muitos passageiros bons, não dá problema nenhum, mas sempre tem aquela meia dúzia que enche o saco durante o dia. E a Uber ajuda. A Uber ratifica a maldade do passageiro ruim. É isso que a gente não aceita, tá? Então, vamos ficar ligeiro aí e vamos fazer o nosso trabalho de maneira correta. E olha, gravação, tenha a câmera ali, faça o que for possível para que você também tenha provas que possa ser usada a seu favor. E não essas coisas aí contra você e que muitas vezes não é verdadeiro. É isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí os seus comentários. E não deixa de compartilhar o vídeo também, que é importante para que os demais possam saber. Tem coisa que dá para desabilitar, mas a gente não sabe se desabilitando resolve. Certo é que você consegue fazer isso através do próprio aplicativo. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.